nas ruas escuras, nas praças vazias. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, bem-vindos a mais um ImpactaCast, nessa oportunidade para nós falarmos a respeito de fé. Você já parou para pensar que talvez possa existir tipos de fé? É sobre isso que nós vamos falar hoje, a fé que move montanhas. Paz do Senhor, Moisés, bom dia. Paz do Senhor, bom dia, uma alegria estar aqui em mais um programa e com certeza será uma conversa muito edificante falando dessa fé que move montanhas. Amém. Paz do Senhor, Samuel, bom dia. Paz do Senhor, bom dia Moisés, bom dia Marcelo, a todos do Projeto Impactar também. Esse é um momento muito especial, né, Marcelo e Moisés, porque falamos da fé, isso aí primeiro começa em nós. E estamos aqui felizes e abençoados e cremos que algo extraordinário vai acontecer na tua vida. Isso aí, você que deseja participar com a gente e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, você que está pelo YouTube ou você que também está pela rwpalm.com, a nossa rádio web, é só participar pelo 559-9624-7578. Abençoado, então, já, né, iniciando aí sobre esse assunto fé, a qual nós vamos aqui conversar um pouquinho. 3 pessoas como somos nós, né? E talvez entre nós não concordamos em alguma coisa, mas uma coisa sim nós temos em comum e que é a nossa base, que é a palavra de Deus. E é sobre isso que nós, em cima desse livro que nós vamos falar a respeito dessa questão. Se o Moisés já quiser ler o primeiro, né, para nós contextualizar, fé, meu irmão, fé, você tem que ter fé para crer, fé para acreditar, mas também, no meu ponto de vista, existem tipos de fé, né? Não é só um tipo de fé, e a gente vai falar com base na Bíblia hoje. Exatamente, então aqui nas palavras de Jesus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 17, no versículo 20, aqui ele vai falar um pouco sobre a incredulidade e a fé. Então, como o Marcelo já apresentou, existem vários tipos de fé quando você analisa o texto bíblico. Tem aquela fé que na teologia a gente chama de fé comum, que é aquela fé que tecnicamente não é necessariamente ligada à pessoa de Jesus. Quando alguém vai jogar na loteria, essa pessoa tem fé naquele resultado, ela joga com uma esperança. Então ela vai fazer uma fezinha, como se diz popularmente. Então ela tem essa fé comum. Porém, no texto bíblico nós estamos falando de outro tipo de fé, embora também no texto em si a gente vai ver que tem uma certa diversidade. Mas a fé que salva, a fé salvífica, é dessa fé que Jesus está falando aqui, comparado com a incredulidade daqueles povos, dado que eles não reconheciam Jesus como Filho de Deus. E Jesus aqui agora faz uma repreensão nesse ponto e fala realmente sobre essa incredulidade dessas pessoas. Mateus capítulo 17, versículo 20. E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então tem que fazer umas considerações sobre esse versículo, importante. Primeira questão do grão de mostarda, na época, naquele contexto, é o que se entendia como a menor das sementes. Hoje na área, algumas pessoas elas entendem outro tipo de semente, não vou saber agora de cabeça, mas o que importa é que para aquele contexto da época, onde Jesus está conversando com eles, é o que eles entendiam como a menor de todas. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Dado que é um ambiente agrícola, ele vai dizer, se você tiver a fé como a menor das sementes que vocês conhecem, mesmo assim muito pequena, ela pode ter resultados de grande porte. Então ele dá um exemplo, que é, você diz a um monte para sair de um lado e para o outro, e isso vai acontecer. Nada será impossível. E realmente a fé em Cristo Jesus, ela acredita que o impossível pode ser possível por conta do poder de Deus. Então é muito interessante, até aquela paralelo que acontece também em Lucas, em que Jesus usa uma expressão semelhante, em que vai dizer lá que para Deus nada é impossível, justamente falando da salvação. Por mais que para os homens seja impossível, para Deus isso não é. Então o ponto que a gente tem que estabelecer aqui de forma bem objetiva é que a fé em Cristo Jesus, ela crê realmente que tudo pode acontecer. E realmente Deus pode fazer isso. Só tem um elemento e aí a gente só consegue analisar isso lendo o texto de uma forma mais ampla, lendo o texto bíblico de uma forma mais geral, entendendo que existe a vontade de Deus nisso tudo. E quando a gente pede alguma coisa e não é atendido, como outros textos também trabalham, é porque muitas vezes não está alinhado com a vontade de Deus. Isso também pode acontecer.
não necessariamente ser uma falta de fé. Porque se pedirmos com fé e for da vontade de Deus, realmente é o que está escrito aqui. O monte, você pode pedir para um monte ir de um lado para o outro, que isso vai acontecer. Se for da vontade de Deus, obviamente, que isso aconteça. O que vocês acham disso? Samuel, o que tu acha disso, Samuel? Na verdade, todo o ponto de vista, quando nós falamos sobre a palavra de Deus, sempre tem em relação àquele momento, né? Então, realmente isso importa muito que Jesus falasse desta forma para aquele contexto, né? Porque eles tinham nesta área, existia várias coisas que poderiam ser usadas como estímulo, até mesmo visão daquilo que realmente Jesus queria passar. Nos nossos dias também, Deus usa de várias formas para nos encaixar naquilo que é realmente importante, que é o reino. E hoje o nosso ouvinte pode até entender assim, mas como assim a minha fé tem que ser desse tamanho? Pensa você que é da roça, você que é da colônia, você que é mesmo da cidade, você pode pensar sobre aquilo que realmente é pequeno para você. Você diz assim, mas eu não consigo ver lucro nisso, mas tudo vai projetar com aquilo que você pensa. Se você pensar com aquele objetivo de, Senhor, tu sabes, eu vou plantar isso para a glória do seu nome, acontecerá, porque vai projetar. Eu digo agora pode ser que você pode até pensar assim, mas por que esta semente? Pode ser do abacate, pode ser de uma melancia, pode ser de uma abóbora, pode ser de qualquer coisa. Pode ser o tamanho de um prédio, não interessa. Jesus está falando dessa forma para que eles possam não só colocar em ação a sua fé, mas entender que é tão pequeno aquilo que estava gerando em volta, mas se tornava tão grande e bonito que acolhia muitas pessoas. Isso é aquele contexto. Hoje pode ser colocado numa soja, você coloca lá uma sementinha tão pequenininha, você demora, você tem uma plantação enorme, de grande, produz aí grandes coisas que você pode abençoar a sua família, o comércio, todas as coisas. Mas o que eu quero dizer, junto com o Moisés falou, é que a nossa fé, para ser alcançada, nós temos que depositar no Senhor, nós temos que colocar em Cristo, nós temos que colocar no Senhor esta nossa fé pequena. Pode ser pequena para você neste momento, e é pequena para mim também, mas só que quando nós colocamos Deus, Ele coloca a mão sobre esta semente, as coisas vão acontecer seguramente. Deus vai segurar que isso cresça, desenvolva e tenha qualidade. Não é importante o tamanho, mas é que no final o Senhor sempre tem o melhor para todos nós. E por isso nós temos que ter paciência, esperar no Senhor e confiar. E é difícil hoje, numa aceleração, as pessoas estão num clique, te faz várias coisas. Hoje, com a inteligência artificial, você cria qualquer coisa, estão tirando muitas coisas da nossa fé. Hoje nós estamos colocando mais nas redes sociais e produzindo ali grandes coisas. Mas o que eu quero dizer aqui, e o contexto desta palavra, é que no momento aquele povo precisava simplesmente só crer em Cristo, só crerem no Senhor, só crer em Deus. E hoje, se você crer em Deus, eu tenho certeza que Deus vai produzir algo extraordinário, que muitas pessoas vão ser beneficiadas e guardadas, porque você vai entender que não é as coisas, é Deus que cuida, é Deus que gera, é Deus que dá o crescimento. Amém. Glória a Deus. Eu ainda vou mais além, né? Talvez até o Moisés e o Samuel não vão concordar comigo, mas eu acredito que ainda existe algo mais além, né? Agora a gente vai falar sobre isso. Que eu acredito que a fé em si é um dom. Eu acredito assim. É a fé comum, como o Moisés falou aqui, a fé salvífica e o dom da fé. Eu vou ler 2 versículos aqui, com base para nós falar isso. Não está aqui no relatório do programa, né, no nosso cronograma, mas eu acredito assim. Talvez você que está nos assistindo possa também acontecer. Por que eu acredito assim? Porque eu entendo que para acontecer coisas extraordinárias, necessário é 100% de certeza. 100% de certeza. Não pode haver dúvida. Não pode haver. Então, se houver 99,9% de certeza e 0,1% de dúvida, não acontece milagre. Eu acredito assim. Então, para nós ter essa 100% de certeza, tem que ser algo de Deus. Não tem como nós crer 100%. Olha o que vai dizer em Efésios 2,8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Aqui muitos vão dizer que o fato da graça ser o dom de Deus, mas diz aqui que sim, é o dom de Deus. E lá também em
1 Coríntios 12, 9. E a outros, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então, eu acredito que seja um dom, irmão. Irmão, irmã, você que está nos ouvindo. Porque assim, ó, tantas coisas Jesus fez, né? A gente vê tantas passagens bíblicas. E aí eu me pergunto para mim mesmo, né? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Será que as pessoas não têm pedido esse dom da fé? Tempo é esse que a gente não vê mais milagres acontecer, não vê mais coisas extraordinárias. E a Bíblia diz que os sinais acompanhariam aos que creem. Mais uma vez aqui o fato de crer. Então eu acredito que sim, seja um dom. 3 coisas. A fé comum, como Moisés bem falou aqui, que não envolve. Eu posso crer em qualquer coisa. É uma fé normal. A fé de crer em Cristo Jesus e o dom da fé. O que tu acha, Moisés, disso? Existe a divisão na teologia mesmo, na teologia sistemática tem essa divisão do dom da fé também, então tá bem alinhado, porque ainda mais nesse texto, 1 Coríntios capítulo 12, que fala dos dons do Espírito. Então geralmente é dom da fé, aí vem a interpretação do teólogo, porque o texto o texto de 1 Coríntios 12, ele fala dos dons, mas ele não explica o que são cada um deles. Ele usa termos da época, listas de dons são comuns no ambiente romano e greco-romano, só que não vai explicar necessariamente o que é cada coisa. Aí entra a interpretação dos teólogos. E, geralmente se entende o dom da fé em situações extraordinárias. Então, é como o Marcelo falou, uma cura divina. A perseguição é um momento que claramente você tem ali um dom da fé, porque não é uma fé que você, por mais que todos nós tenhamos a fé salvífica, a situação da perseguição é uma situação muito pesada, é uma situação muito agressiva. Então o cristão ele é colocado até o limite, ele é colocado até uma situação muito extrema. Então a fé que essas pessoas demonstram nessas circunstâncias de tanto sofrimento, e mesmo assim não negam o nome de Jesus, não é uma coisa comum, A gente vê muito isso até a gente tá estudando, né? Você que não frequenta, meu irmão, frequente a escola bíblica dominical. Aqui o Moisés é o nosso professor, nosso coordenador geral desse departamento, e fala com propriedade quanto a isso. A gente está estudando nesse trimestre a respeito da igreja primitiva, e justamente nisso que ele falou, e também se encaixa com esse assunto que a gente está falando de fé, aonde a igreja primitiva, quando a gente olha para a história e analisa a história da igreja primitiva, os primórdios do evangelho, aonde surgiu após Jesus, após os apóstolos, após o ministério de Paulo aos gentios, nós vemos eu acredito assim, esse dom da fé. Estevão, próprio Paulo, né, a gente vê ali assim, até muitos dizem que ele até pôde ver a morte daquele homem ainda quando Jesus não tinha encontrado ele, né? Que Estevão, ele ali sendo apedrejado, diácono Estevão. Então eu fico pensando assim, não tem como ser da parte do homem, isso é de fato um dom, porque ele estando ali para ser apedrejado, a Bíblia vai dizer que ele olha aos céus e vê, né, Deus de pé, se coloca de pé para receber Estevão e tantos outros discípulos que a gente falou no domingo passado, que o Moisés estava aqui falando a respeito do que sofreram, né, os discípulos. A gente até comentou a morte deles, como foi trágica. Então isso é fora do comum, a gente traz para o nosso dia. Será que nós seríamos capazes de ter essa fé como esses homens tiveram a coragem e a fé de crer que o que eles estavam falando era verdade, e que se Deus quisesse ele ia fazer, se não quisesse ele não ia fazer, de livrar eles ou não. Então é profundo esse assunto, né, Samuel? E eu quero discordar com vocês, né, porque é bonito falar que discordar é bom, até mesmo porque não é bom também só concordar. E isso é bom para os nossos ouvintes entender sobre a fé. E é interessante falar sobre isso, porque muitas pessoas baseiam-se, muitas vezes, na sua própria vida. E realmente, quando eu começo a pensar no que eu produzo através, né, da minha fé, eu levo para o simples, para que todos possam entender. O nosso ouvinte, que é o mais importante aqui de entender, porque é o que nós estamos fazendo como projeto aqui também, para impactar outras vidas. É comum você ter sede, é comum você buscar água. Um copo de água vai saciar a tua sede. É importante tu tomar água, porque isso vai ser bom para você, e quem toma água vai ter o organismo todo lubrificado, guardado, né? Tem bastante coisas que é benéfica à nossa vida, né? Mas a outra fé, quando tu fala sobre a fé espiritual, você fala sobre crer em Jesus Cristo sem ter nenhuma dúvida. Muitas pessoas colocam Deus ou Jesus
Jesus como a luz, como a força, como algo extraordinário. Eu acredito muitas vezes, se eu falar com a tal pessoa, a pessoa vai orar por mim, vai ser o profeta, vai ser a mulher de Deus, o homem de Deus, o padre de Deus, o caboclo de Deus, não interessa qual for a interesse. Interessante é que o ser humano busca sempre a força num algo extraordinário, algo espiritual. E nós estamos falando aqui de Cristo. Quando você fala em depositar a sua fé em Cristo, e falamos sobre a fé, algo extraordinário acontece quando você se esforça para ir até algo que é algo mais sólido. Então eu digo coisa assim comum. Você precisa primeiro tomar uma água, que é a fé comum, que você pode tomar e você vai ficar bem. A outra, você vai ter que se esforçar para ir até uma cascata, algo que tem uma água pura, maravilhosa. Você tem que se esforçar para chegar até lá. E quando você se atira nessas águas, que é uma cascata, vamos imaginar comigo aqui, uma cascata, uma cachoeira, águas cristalinas, água pura, e você já não vai tomar mais desta água pura, você vai se jogar nela. E quando você se joga nela, você não só toma água, mas o seu corpo também começa a se sentir bem com aquela água pura. Isso é essa coisa que está acontecendo no dom que vem de Deus. Quando você se esforça para chegar perto do Senhor, você já não está tomando mais água, você já não está se esforçando para chegar na algo espiritual, você já se jogou em Deus, você já confiou no eterno, no poderoso. É isso que é o mais importante de produzir fé. Por isso que muitas pessoas não conseguem chegar no extraordinário, porque não se esforçam para chegar na água cristalina. Hoje é o importante você não só ter só fé comum, como Moisés falou, que é natural, você se esforçar, levantar, você tem vontade de crescer, você tem vontade de reagir, fazer algo de extraordinário, mas quando você se esforça espiritualmente, lendo a palavra, jejuando, se consagrando, se santificando, você chega no extraordinário, que é mergulhar em águas mais profundas, que é em Deus. Isso vem o dom. Esse é o dom que poucos têm. Somente em Deus que alcançamos esta fé. Amém. Isso aí daí já entra na questão também do entendimento, né? O que o Samuel fala é também com relação para nós classificar assim como níveis, né? Também. Isso. Então, o que a gente quer trazer aqui para você, que independente do entendimento, como eu falei no início, a nossa base é a Bíblia, a palavra de Deus. E o fato é que ela converge para uma única verdade chamada Cristo Jesus, Jesus Cristo de Nazaré, que salva, que liberta, que cura. Seja tipos de fé, ou seja níveis de fé, essa fé salvífica e essa fé do impossível, ela existe, meu irmão. Ela existe. E é o que a gente está dizendo. Até é importante, Marcelo, está falando justamente com esta palavra que você falou, não importa o tamanho daquilo que você deposita em Deus. E importa para Deus é a qualidade que você confia nele, o que você deposita nele, o que você projeta em Cristo. Assim vai crescer algo extraordinário. Então, a gente entende com relação a isso. Você precisa primeiro crer. E seja se você vai pedir o dom da fé, ou seja se você vai crer primeiro e depois avançar para o dom da fé. O fato é que nós precisamos partir do princípio chamado Jesus Cristo, que morreu, que se entregou naquela cruz, para que nós pudéssemos estar aqui livres e vivos hoje para falar do seu amor. O Moisés falou também no outro programa que eu lembro muito bem, que ele vai falar que lá em Efésios vai dar a classificação das nossas vidas, né, antes de aceitarmos Cristo, como mortos, de fato mortos, porque a palavra vai dizer lá no capítulo 2 que Cristo nos vivificou, ou seja, nos deu uma nova vida. Então a mensagem que a gente quer trazer aqui para você a respeito disso: aceite Jesus, crê em Jesus. Se você quer mais, o extraordinário, busque em Jesus, seja por meio do aprofundamento, seja por meio deste dom da fé. Deus tem o melhor para nos dar. Nós não somos daqui, nós somos do céu. Nós estamos aqui por um breve e momentâneo tempo, mas Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. Hoje ninguém mais fala nisso, mas nós estamos aqui a anunciar que a promessa de Jesus, de Deus, de buscar a sua igreja está de pé. Então creia nisso, creia de todo o seu coração e acredite. Eu quero aqui mandar um abraço para a irmã Margarete, que está ligadinha ali com o irmão Volney, né, que é o seu irmão, o Eliakim também, e toda a família ligadinha no Impactar Vidas. Um grande abraço, irmã Margarete, toda a sua família. Também o Frank está conosco aí ligadinho lá do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias. Frank, Inês
e os netos Mirella e Bento. Um grande abraço por Frank, né, que também faz esse trabalho. Hoje não é mais aqui dentro da rwpalm.com, mas por meio de uma rádio web também, lá no Rio de Janeiro, anunciando o evangelho, pregando o evangelho. Então nós temos opções, nós temos oportunidades de ouvir, de crer nesse Deus, nesse Jesus. Eu quero te dizer assim, que tantas coisas acontecendo, o ser humano anda tão assim incrédulo, anda tão de um lado para o outro que não consegue enxergar. Porque a Bíblia vai dizer que nós temos que discernir os tempos. Os tempos. Quando você olha para uma árvore, ela brota, dá flor e logo dá o seu fruto. Assim a palavra nos diz para nós interpretar o tempo. Você sabe que a fruta logo vai vir, porque é o tempo de florescer, é o tempo onde a árvore vai se preparar para dar o fruto. Assim a igreja precisa estar se preparando para no dia que Jesus vier buscar a sua igreja, nós possamos subir com ele. Amém? Amém. Então esse texto aqui de Mateus 17, eu acho, para fechar a análise dele, interessante observar que uma dúvida recorrente que os irmãos possam ter é que aqui fala da fé como um grão de mostarda. E o grão de mostarda, como eu disse, é uma semente muito pequena. E então ele está falando que se a fé, mesmo se ela for muito pequena, ela tem esse poder grandioso. E às vezes a gente fica meio assim, mas eu tenho tanta fé, por que não é bem assim comigo? Eu acho que é interessante a gente pensar que, no geral, o cristão que não procura realmente ter uma vida de santidade com Deus, andar ali com Deus, ele não tem essa fé tão firme assim quando ele acha. Claro que a fé salvífica, a fé salvífica, como a gente está falando, de você reconhecer Jesus como seu Salvador, ter certeza da salvação, isso é um ponto que realmente a pessoa que foi regenerada, que alcançou a graça através de Cristo Jesus, ela tem isso de forma bem convicta. Mas quando vem os problemas, é muito comum a gente tentar resolver tudo primeiro com o nosso braço. A gente vai tentar várias coisas ali, vários métodos, e aí depois que deu tudo errado, aí a gente vai lembrar de Deus. Isso é complicado. É uma coisa bem recorrente na nossa vida. E o interessante é sempre chamar Deus para tudo. Um ponto legal dessas culturas que a gente pode pensar, é claro que é uma visão completamente diferente da nossa. Hoje nós temos a ciência que explica uma série de coisas. Isso não tira o mérito de Deus, obviamente, mas a gente tem essa explicação mais natural dos fenômenos. Nessa sociedade não. Então geralmente se explicava através de deuses. Então não existia nessa época a diferença de natural para sobrenatural. A gente faz hoje essa diferença quando acontece algo extraordinário na igreja. A gente diz, aconteceu algo sobrenatural, porque a gente entende o natural muitas vezes só com o método científico. Nessa sociedade não. Tudo aqui eles entendiam que era através da divindade. Então você não faz essa distinção. Então que a gente possa também ter essa percepção de chamar Deus para tudo nas nossas vidas. Sempre que a gente tiver uma dificuldade, tiver um problema, entender que a gente precisa de Deus. O cristão, ele é dependente de Deus. E eu acredito que esse vínculo de dependência, ele ajuda muito a aumentar a nossa fé e fazer com que, pela graça de Deus, ela consiga chegar no tamanho aí do grão de mostarda. Porque a partir do momento que entendemos que somos dependentes de Deus para todas as coisas, nós vamos consultá-lo em todas as coisas, nós vamos pedir a direção de Deus em todas as coisas, nós vamos apresentar todas as coisas diante de Deus, nós vamos considerar a vontade de Deus em todas as coisas. Então isso é um elemento muito difícil de ser colocado na prática, muito difícil. Porque, como eu disse, a gente sempre vai tentar resolver primeiro com o nosso braço. Mas é um elemento que a gente precisa refletir sobre ele. Aproveitar esse, Moisés, também é que muitas vezes as pessoas acham que são super-heróis, né? Que são máquinas, que são grandes, que são poderosos, até mesmo que no momento do alto, as pessoas projetam sempre o melhor, isso pode, isso acontece, é natural, isso eu vou, como você falou, né? Botar o seu braço e dizer, não, eu consigo, não tenho, é comigo, vai acontecer, já era, vai, vou tocar, vou fazer algo acontecer. Mas nós, seres humanos, somos falhos, somos frágeis. Como Moisés falou, não podemos aqui produzir algo para você se identificar com nós, dizendo que nós somos os grandes, somos os bons, chegamos à perfeição. Não chegamos. Todos os dias existe um processo, como Moisés falou, que nós caímos, levantamos, e muitas pessoas dizem, mas eu não tenho fé do tamanho desses meninos aí, esses guri aí, estão falando coisa assim, extraordinário, não consigo entender. Como que eles conseguem falar isso? Realmente, amanhã pode ser que eu possa oscilar em muitas coisas, e é normal isso, é comum entre nós. Muitas vezes nós precisamos ouvir a voz de Deus, e através da palavra de Deus. Jesus nunca chegava curando as pessoas, Jesus sempre produzia neles a fé, trazendo a palavra. Você crê?
Se você crer, verás a glória de Deus. Então, importante primeiro você acrescentar a sua fé ouvindo a palavra de Deus, como tem sido aqui. Todos os domingos, uma benção. Você, nosso ouvinte, está escutando a palavra do Senhor e produzindo em você fé, coração aberto para ouvir a voz de Deus. Isso é natural. Hoje você pode não estar bem, passando por dificuldade, mas amanhã Deus vai prover e vai abençoar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Amém. Hoje nós podemos sim discernir e entender essa divisão, como Moisés falou, entre o físico, o natural e o espiritual. E eu quero dizer para você que assim como você precisa se alimentar, talvez nesse momento você está se alimentando o seu corpo físico, para você se manter de pé, o seu corpo se manter de pé. Mas também nós entendemos que a nossa vida, o nosso espírito precisa ser alimentado pela palavra. E a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, reforçando isso que Samuel falou. De fato, você só vai ter essa fé, seja a fé de crer em Cristo, a fé inicial, salvífica, ou a fé de desejar coisas maiores a ponto de ver um milagre. Você precisa ouvir a palavra. E é com esse intuito que nós estamos aqui hoje na rádio, levando para você essa oportunidade de ouvir, assim como nós estamos falando, mas ouvindo. Nós estamos falando para você, mas também aprendendo. Porque aqui, como eu disse anteriormente, são 3 pessoas e cada um tem um entendimento. Tem às vezes, talvez um entendimento um pouco diferente, mas a base é a mesma. A base é a mesma, é a palavra, é alimento para a nossa vida. Então, às vezes nós não conseguimos crer porque estamos fracos espiritualmente. Eu quero mandar um abraço também para minha sogra ali, a irmã Terezinha, que está no Passo das Tropas. Para todos que estão ali, a Gabriel, vocês estão na audiência também, o abraço. E ler com você aqui e já encerrando, né? Que o nosso tempo voa. O ImpactaCast encerra aqui mais um episódio, mas a gente continua lá na rwpalma.com. Se você gosta de ouvir louvores, e a gente vai continuar esse bate-papo ali na rádio também, e vai ter louvores ali para edificar a sua fé. Então, se você está no YouTube, primeiramente, se inscreve no canal, depois desconecta e conecta na rwpalma.com, continue com a gente aí sobre esse assunto. Quer vencer o mundo? Ouça só, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então se você tem dificuldade, lutas, tribulações, quer vencer, quer prosseguir, meu irmão, primeiro você tem que nascer em Deus. O que é nascer em Deus? É crer primeiramente em Jesus. Quando Jesus conversa com Nicodemos, ele vai dizer assim, Nicodemos vai dizer assim: mas como pode, Senhor, já um homem velho voltar ao ventre, nascer de novo? E Jesus então, ali, com uma pitada de questionamento, diz: mas como, Nicodemos, tu é mestre da lei e não sabes? Aí Jesus vai desenvolver a explicação dizendo: aquele que crê em Jesus Cristo, que nasce de novo, se torna uma nova criatura para uma nova vida em Cristo Jesus. Só para encerrar e falando para os nossos ouvintes, como você vai estar escutando esse episódio, você pode entender assim que é bom escutar os programas, é bom você arrastar feed nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, em vários lugares que você pode acompanhar a mensagem de Deus. Mas o melhor para acrescentar a sua fé é quando você para de olhar um pouquinho o celular, para de olhar um pouquinho das redes sociais e comece a mergulhar nas Escrituras. A Bíblia está lá, muitas vezes parada, esperando que você vá ler. Leia a palavra de Deus, que Deus vai produzir fé e esperança numa vida melhor, uma vida eterna. O mundo vai passar, mas a palavra de Deus não passa. Por isso, deixe um pouquinho as coisas deste mundo, se agarre primeiramente com as coisas do céu. Isso vai te acrescentar mais fé do que você está escutando várias vezes pregações e louvores. Trancou aí nosso áudio, Samuel? Trancou aí. A gente continua então. A gente encerra aqui então. Obrigado, Samuel. Obrigado. Trancou teu áudio, Samuel? Não, só procure em Deus, em primeiro lugar, as coisas de Deus, e o resto, as coisas Deus vai acrescentar. Amém. Com certeza, muito bem colocado. Valeu, Samuel. Obrigado pela audiência no episódio do ImpactaCast. Moisés, valeu, obrigado. Deus abençoe. Como eu falei, espero que tenha sido esclarecedor. Se inscreva no canal, comente aqui embaixo e siga lá para rwpalma.com para nós continuar esse bate-papo aí e sermos edificados por meio. Tira tuas dúvidas também, envie para nós. Isso aí, com certeza. Deus abençoe. Obrigado.